Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dando início à nossa aula de anatomia do nosso membro inferior, da região do quadril da pelve. Nesta aula vamos aprender os acidentes anatômicos do osso do quadril, os ligamentos, as articulações do quadril da pelve, mais alguns exames de imagens. Para formar a estrutura do quadril da pelve, nós encontramos o osso do quadril. Ele consiste, então, pela união de três ossos. Observem na imagem do lado direito de vocês, nós estamos observando o osso do quadril e ele é formado pelo osso do ilho, pelo osso do isquio e pelo osso do pubis. O número 1 está mostrando o osso do ilho, na cor amarela, o número 2 mostrando o osso do isquio, na cor azul, e o número 3 mostrando o osso do pubis, na cor vermelha. Esses três ossos são conectados por cartilagens até o final do crescimento ósseo, que é aproximadamente até os nossos 19 anos de idade. Durante o processo de maturação óssea, durante o processo de ossificação, esses ossos são separados por cartilagens e esses três ossos no adulto encontram-se totalmente fundidos, constituindo um osso único que nós denominamos de osso do quadril. Os ossos do quadril são planos e apresentam um formato irregular. Então, são ossos achatados, eles não têm formas peculiares, são ossos totalmente irregulares e ele apresenta no seu lado lateral um ponto de contato com o osso do fêmur. Observe nas imagens, o quadril faz a articulação com o fêmur. Existe uma cavidade no lado lateral dele que vai fazer a articulação com o fêmur, formando então a articulação do quadril. O ponto de contato e o ponto de união do esqueleto apendicular com o esqueleto axial na anatomia, nós damos o nome para isso de cinturas. Então, no nosso membro inferior, nós encontramos a cintura pélvica, ou a nossa pelve, que ela é constituída por quais ossos? O quadril direito, mais o quadril esquerdo, mais o osso do sacro com o cóccix. Observe na imagem do centro do slide, nós estamos observando uma pelve. O número 1 está mostrando o quadril direito, o número 2 mostrando o quadril esquerdo e o número 3 mostrando o osso do sacro. A união desses três ossos formam, então, uma pelve. A articulação do quadril ela é especializada na nossa locomoção e na manutenção do nosso equilíbrio. É uma articulação que permite a nossa mobilidade, a nossa movimentação e também auxilia no nosso equilíbrio durante os nossos movimentos. A patologia mais comum dessa articulação é chamada de coxoartrose, que é o desgaste do ponto de contato do osso do fêmur com o quadril, se dá pelo uso excessivo que advém com a idade ou com algumas atividades forçadas. Uma das articulações mais sólidas que a gente encontra no corpo humano é justamente a articulação do quadril. Ele apresenta uma ótima coaptação, favorecendo a sua estabilidade, sendo considerada uma das articulações mais estáveis do corpo humano. Ou seja, o ponto de união do osso do quadril com o osso do fêmur, ele forma um encaixe, uma coaptação nesses ossos, que aumenta a firmeza da articulação, deixando essa estrutura muito estável, aumentando a estabilidade do ponto de contato, então, do quadril com o fêmur. Devido a essa estrutura óssea, ela não possui dependência dos ligamentos para sua estabilidade. A própria arquitetura do osso, o próprio formato dos ossos, a fossa do quadril, que recebe a cabeça do fêmur, é uma fossa muito funda, muito profunda. Isso faz com que a articulação fique muito estável e aumente a estabilidade dessa região. Por ser uma articulação esferoide, ela é considerada uma das mais móveis do corpo humano. Uma articulação esferoide é uma articulação onde uma estrutura côncava vai receber uma região de uma estrutura convexa em forma de bola, em forma de esfera. E é justamente o ponto de encaixe do quadril com o fêmur. Isso faz com que permite os movimentos em vários planos de direção, então essa região é uma estrutura estável, porém móvel. O peso do tronco e dos membros superiores cai diretamente sobre o quadril, mais especificamente na articulação sacroiliaca. A articulação sacroiliaca, observe nas imagens,
é a articulação do sacro com os dois quadris, com os dois ilíacos. Essa é uma região, então, que vai sofrer bastante carga, tanto que vem dos membros inferiores, como também dos membros superiores. Vamos analisar alguns detalhes da anatomia do quadril. O osso do isquio ele está localizado póstero inferior, enquanto o osso do pubis está localizado antero inferior. Observe na imagem do lado direito de vocês, nós estamos observando um osso do quadril, o osso do isquio mostrando na cor azul, o osso do pubis na cor vermelha. O osso do isquio, a localização dele é póstero inferior, ou seja, está na parte de trás e na parte de baixo do osso. Automaticamente, todo esse lado será o lado posterior do osso do quadril. O pubis ele está localizado antero inferior, ou seja, na parte da frente e de baixo do osso. Então, automaticamente, todo esse lado onde fica localizado o pubis será o lado anterior do osso do quadril. Esses dois ossos se unem, formando um anel central, que nós chamamos de forame obturado, que é um dos acidentes anatômicos mais característicos do osso do quadril. O osso do isquio ele tem um significado muito importante também, devido à presença da sua tuberosidade isquiática. A tuberosidade isquiática é aquela estrutura mais saliente, mais grossa do osso do isquio, que é o local sobre a qual nos sentamos. Quando a gente está sentado, o peso ele recai exatamente sobre a tuberosidade isquiática do isquio. O osso do pubis ele é facilmente palpável na região anteriormente ao osso do quadril, e o osso do ilho é facilmente palpável na parte superior, por cima do osso do quadril. A fossa do acetábulo, que é o local onde recebe e encaixa com o osso do fêmur, ela é formada pela união dos três ossos, o ilho, o isquio e o pubis. Observe na imagem, a fossa, a junção dos três ossos forma a fossa do acetábulo. E nós encontramos também, na região do osso do quadril, uma estrutura cartilaginosa que nós chamamos de labrum acetabular. Observe nas imagens, o labrum acetabular é uma estrutura fibrocartilaginosa fixada na margem do acetábulo que possui função de estabilizar e distribuir melhor as cargas no quadril. O labrum acetabular ele aumenta a profundidade da fossa do acetábulo, fazendo com que essa articulação fique mais estável. Vamos aprender então quais são os acidentes anatômicos do osso do quadril. Observem que nós temos alguns pontos, alguns detalhes para a gente observar e analisar nesse osso. Sempre o osso do isquio será o lado posterior do quadril e sempre o osso do pubis será o lado anterior. A região do quadril que está aparecendo a fossa do acetábulo é ao lado lateral do osso, portanto, então esta é uma vista lateral do osso do quadril. Observem que o quadril ele apresenta 4 espinhas ilíacas. As espinhas ilíacas, então, elas são divididas em 2 que estão no lado posterior, 2 estão no lado anterior, 2 estão em cima e 2 estão embaixo. Nós usamos siglas para essas espinhas, então o número 1, nós encontramos a EIPS, a espinha ilíaca póstero-superior. Ela está atrás, ela está póstero, porque está no mesmo lado do osso do isquio, e ela está em cima, por isso que ela é superior. Espinha ilíaca póstero-superior. O número 2, encontramos a EIPI, espinha ilíaca póstero-inferior. Ela está atrás, no mesmo lado do osso do isquio, e está embaixo, espinha ilíaca póstero-inferior. O número 3, nós encontramos a espinha ilíaca antero-superior. Ela está na frente, está no mesmo lado do osso do pubis, e ela está em cima, por isso que a espinha ilíaca antero-superior. E o número 4, encontramos a espinha ilíaca antero-inferior. Ela está na frente, no mesmo lado do osso do pubis, porém está embaixo, espinha ilíaca antero-inferior. Ligando as duas espinhas ilíacas, encontramos o número 5, que é a crista ilíaca. Está ligando a espinha ilíaca póstero-superior com a espinha ilíaca antero-superior, a região da crista ilíaca. O número 6, essa região central do osso do quadril, encontramos a fossa ilíaca, ou também chamamos de asa ilíaca. O número 7,
a incisura isquiática maior. Observem que existe duas entradas na parte posterior do osso do quadril. Então, o número 7 é a incisura isquiática maior. E nós temos o número 8, que é uma incisura isquiática menor. Entre as duas incisuras isquiáticas, encontramos, então, o número 9, que é a espinha isquiática. O número 10, uma região mais saliente, uma região mais grossa do osso do isquio, a tuberosidade isquiática, que é essa região que a gente descarrega o peso quando a gente está sentado. O número 11, encontramos o forame obturado, o anel formado pela união do osso do isquio com o osso do púbis. O número 12, o tubérculo púbico. Número 13, encontramos a fossa do acetábulo. E observem que na fossa do acetábulo, fazendo um contorno na fossa do acetábulo, encontramos o número 14, que nós chamamos de face semilunar. É uma estrutura em forma de meia-lua, mas na região da borda da fossa do acetábulo. Então, bem na região do fundo, encontramos a fossa do acetábulo, e mais na região da borda, encontramos a face semilunar. Esses foram os acidentes do osso do quadril na vista lateral. Nós estamos agora no lado medial do osso do quadril. O lado medial ele não existe, não tem a fossa do acetábulo, então por isso que toda essa parte lisa do osso é o lado medial dele. Observe então que o número 1, novamente encontramos a espinha ilíaca póstero superior. Ela está atrás, no mesmo lado do osso do isquio, por isso que ela é posterior, e está em cima, por isso que ela é superior. Espinha ilíaca póstero superior. O número 2, espinha ilíaca póstero inferior, está atrás e embaixo, por isso que é a espinha ilíaca póstero inferior. O número 3, encontramos a espinha ilíaca antero superior, ela está na frente, no mesmo lado do osso do púbis, por isso que é anterior, e ela está em cima, por isso que é a superior. Então, espinha ilíaca antero superior. E embaixo, número 4, encontramos a espinha ilíaca antero-inferior. Está na frente e na parte de baixo. Espinha ilíaca antero-inferior. Ligando as duas espinhas ilíacas, a espinha ilíaca antero-superior com a espinha ilíaca póstero-superior, encontramos o número 5, que é a crista ilíaca. Observe na parte posterior do osso, ele apresenta duas entradas, duas incisuras. Então, no número 6, encontramos a incisura isquiática maior, e o número 7, encontramos a incisura isquiática menor. Entre as duas incisuras isquiáticas, encontramos o número 8, que é a espinha isquiática. O número 9, encontramos a tuberosidade isquiática. A tuberosidade isquiática é justamente a curva que faz o osso do isquio. E o número 10, encontramos nessa estrutura mais reta, no final da curva, encontramos o ramo do isquio. Então, nós encontramos na região do osso do isquio esses dois acidentes. A parte da curva do osso é a tuberosidade isquiática. E a parte mais reta, a parte mais plana do osso, nós já estamos no número 10, que é o ramo do isquio. O número 11, o forame obturado. E agora encontramos no osso do púbis dois ramos. O número 12 está mostrando, então, o ramo superior do púbis e o número 13, o ramo inferior do púbis. Observem que o osso do púbis tem um formato de V, ele lembra a letra V, então o ramo que está em cima é o ramo superior do púbis, o ramo que está embaixo é o ramo inferior do púbis. Encontramos no número 14 a face auricular do quadril. Essa estrutura, essa região, é uma região da articulação que vai fazer a articulação do osso do quadril com o osso do sacro, formando a articulação sacroiliaca. Então, é uma estrutura que recebe o nome de face auricular do quadril, que é um ponto de uma articulação. Número 15, encontramos a fossa ilíaca ou a asa ilíaca, também no lado medial, chama-se fossa ilíaca ou asa ilíaca. O número 16, encontramos a linha arqueada do quadril. A linha arqueada é uma linha que ela está ligando a face auricular com o ramo superior do púbis, uma linha mais saliente, chamada de linha arqueada. E encontramos, então, pela união do ramo superior do púbis, que é o 12, com o ramo inferior do púbis, que é o número 13, a ponta, a união desses dois ramos,
e encontramos então o tubérculo púbico. Esses foram então os acidentes anatômicos da vista medial do osso do quadril. Conectando o tecido ósseo, nós encontramos uma rede de ligamentos. Quais são então os ligamentos do quadril? Observe nessa imagem, numa vista anterior, nós estamos vendo o encaixe do quadril com o osso do fêmur na sua parte proximal. O número 1 está mostrando o ligamento pubofemoral, ele está saindo do osso do pubis, partindo do osso do pubis e se conectando, se fixando no osso do fêmur. O número 2, o ligamento iliofemoral, ele está saindo do osso do ilho e se conectando, se fixando no osso do fêmur. Observem que todos os ligamentos do quadril, eles partem dos ossos do quadril e vão se conectar, se fixar no osso do fêmur, puxando ele contra o quadril, aumentando essa coaptação e dando estabilidade para essa articulação. O número 3, observem que, fechando, forrando o forame obturado, nós encontramos uma membrana, nós chamamos ela de membrana obturatória. Número 1, então, ligamento pubofemoral. Número 2, ligamento iliofemoral. Esses são os ligamentos na vista anterior do quadril. Na vista posterior, nós também encontramos outros ligamentos. Observem na imagem de cima do slide, o número 1 está mostrando o ligamento iliofemoral. Ele está saindo do osso do ilho e se conectando, se fixando no osso do fêmur. O ligamento iliofemoral ele tem o formato de V. Um ramo fica para o lado anterior, como nós vimos no outro slide, e o outro ramo fica para o lado posterior, como estamos vendo agora. O número 2, o ligamento isquiofemoral, está saindo do osso do isquio e se conectando no osso do fêmur. Na parte de baixo do slide, da imagem de baixo, nós estamos observando, então, um ligamento na região interna do quadril, o ligamento chamado ligamento redondo, ou também ele recebe o nome de ligamento da cabeça do fêmur. Ele é um ligamento que ele está saindo, está partindo da fóvea da cabeça do fêmur e fixando o fêmur lá na fossa do acetábulo. O número 4 está mostrando novamente a membrana obturatória que está fechando o forame obturado. Estes foram, então, os ligamentos da vista posterior e interna do quadril. Formando a nossa pelve, nós encontramos, então, os dois ossos do quadril direito mais quadril esquerdo, mais o osso do sacro com o cóccix. A junção, a união dessas peças ósseas formam a nossa pelve. A cintura pélvica, ela tem a função de ligar os nossos membros inferiores à coluna vertebral. O ponto de união do esqueleto axial com o esqueleto apendicular, na anatomia nós chamamos isso de cinturas. Então, nós encontramos o nosso membro inferior, a nossa cintura pélvica. Ela também é o ponto de transição entre o tronco e os nossos membros inferiores. A pelve ela vai dar suporte a vários órgãos abdominais. O sistema urinário, os ureteres, a bexiga urinária, a uretra, o sistema digestório, o intestino, o reto, o sistema reprodutor feminino, o útero, os ovários, no sistema reprodutor masculino, a próstata. Muitos vasos sanguíneos e muitas raízes nervosas também vão passar por essa região. Para acomodar o feto no final da gestação, a pelve feminina ela é mais larga do que a pelve masculina. Isso é uma característica útil também para determinar o sexo de ossadas e fósseis humanos quando necessário. Nós podemos encontrar 4 tipos de pelvis. A classificação da pelve se dá pela sua circunferência, quando observamos ela na sua vista superior. Observe na parte de baixo do slide, nós encontramos os 4 diferentes tipos de pelvis. Número 1, encontramos então a pelve antropóide. A pelve antropóide é uma pelve ovalada antero-posterior, ou seja, o seu diâmetro antero-posterior é maior que o diâmetro látero-lateral. 25% das pessoas terão esse tipo de pelve e é muito comum em homens. Segundo tipo de pelve, a pelve ginecoide, é uma pelve arredondada. 50% das pessoas terão esse tipo de pelve e é muito comum em mulheres. Terceiro tipo de pelve, a pelve androide, ela tem um formato triangular,
existe um aumento no seu diâmetro na parte posterior e uma diminuição, ela vai afunilando no lado anterior. 25% das pessoas terão esse tipo de pelve e é muito comum em homens e mulheres. E o quarto tipo de pelve, a pelve platipeloide. É uma pelve ovalada laterolateral, ou seja, o seu diâmetro laterolateral é maior que o diâmetro anteroposterior. Apenas 5% das pessoas terão esse tipo de pelve e é muito comum também em homens e mulheres. Forrando o fundo da pelve e dando suporte aos nossos órgãos abdominais internos, nós encontramos um grupo de músculos que nós chamamos de músculos do assoalho pélvico. Observem nas duas imagens na parte de cima do slide, os músculos do assoalho pélvico eles ficam localizados no fundo da pelve, fazem a sustentação dos órgãos internos. Dando suporte e sustentação para a nossa pelve, nós encontramos dois principais ligamentos dessa região. Observe nas imagens, o ligamento número 1 está mostrando o ligamento sacroespinhal. O próprio nome fala, ligamento sacroespinhal está ligando o osso do sacro com a região da espinha isquiática do quadril. O número 2, o ligamento sacrotuberal. Ele está saindo do osso do sacro, conectando o sacro com o osso do quadril, principalmente com a tuberosidade isquiática do osso do isquio. Então, o ligamento sacroespinhal e ligamento sacrotuberal são os dois ligamentos principais da região da pelve. Existem algumas diferenças entre a pelve masculina e a pelve feminina. No homem, a pelve masculina ela é mais estreita, na mulher, a pelve feminina ela é mais larga. Observe nas imagens, nós temos dois pontos que nós podemos observar essas diferenças. O primeiro, a circunferência das pelves. A pelve masculina ela tem uma circunferência mais ovalada, o diâmetro anteroposterior é maior que o laterolateral. Já na pelve feminina, o diâmetro da circunferência é arredondado, então é uma pelve mais arredondada. O segundo ponto é o ângulo subpúbico. Observem que o ponto de encaixe dos dois pubis, os dois ossos do pubis direito com o pubis esquerdo, formam um ângulo, e nós chamamos de ângulo subpúbico. Na pelve feminina, o ângulo subpúbico pode variar de 80 a 85 graus, podendo chegar até 100 graus, e na pelve masculina, o ângulo subpúbico é menor, ele varia de 50 a 60 graus, podendo chegar até a 75 graus. Essas foram algumas diferenças da pelve masculina e a pelve feminina. A união dos ossos que formam o quadril e a pelve formam três articulações nessa região. A definição de articulação é o ponto de contato, o ponto de encaixe de um osso com outro osso. Isso define uma articulação na anatomia. Encontramos, então, três articulações no quadril da pelve. Primeira articulação nós chamamos de articulação coxofemoral ou articulação do quadril. A articulação coxofemoral ela é formada pelo contato, pelo encaixe do osso do quadril com o osso do fêmur. A cabeça do fêmur se encaixa na fossa do acetábulo do quadril, formando então a articulação coxofemoral. Número 2, encontramos a articulação sínfise púbica, o púbis direito com o púbis esquerdo, formando então um ponto de contato, a articulação sínfise púbica. Entre esses ossos, encontramos um disco plano de cartilagem para proteger e fazer com que não tenha contato entre esses ossos. Terceira articulação do quadril da pelve, encontramos a articulação sacroilíaca. A articulação sacroilíaca é uma articulação do osso do sacro com os dois ossos do osso do ilíaco, os dois ossos do osso do quadril, um no lado direito e outro no lado esquerdo. Encontramos então duas articulações sacroilíacas. Essas foram as articulações do quadril e da pelve. Observem agora um exame de imagem de uma pelve AP. Neste exame, o raio central entra na região anterior e sai na região posterior da pelve. Observem sempre a anatomia dos ossos, o formato, o contorno. Isso vai facilitar para a gente conseguir identificar os acidentes anatômicos. O número 1 está mostrando o osso do ilho. O número 2, o osso do pubis. O número 3, o osso do isquio.
Número 4, o forame obturado do quadril. O número 5, o ramo do isquio, que é a estrutura mais reta, mais plana do osso. Número 6, a fossa do acetábulo. O número 7, a articulação da sínfise púbica. Nessa articulação, o púbis direito com o púbis esquerdo fazem essa articulação. Número 8, encontramos a tuberosidade isquiática, que é uma estrutura mais grossa, mais saliente do osso do isquio, bem na volta, bem na curva do osso, que é nessa região que a gente senta e o peso, a carga, cai exatamente em cima da tuberosidade isquiática do quadril. Número 9, encontramos a cabeça do fêmur. Número 10, o colo do fêmur. Número 11, o trocânter maior. E o número 12, o trocânter menor do fêmur. Número 13, o corpo do fêmur. Número 14, a fóvea da cabeça do fêmur. Número 15, a fossa do acetábulo. Notem que a fossa do acetábulo mais a cabeça do fêmur formam a articulação coxo-femoral do quadril. Número 16, a espinha ilíaca antero-inferior. Número 17, a crista ilíaca. E encontramos no número 18 a articulação sacro-ilíaca, a articulação do osso do sacro com o osso do ilíaco do quadril. Terminamos assim os acidentes anatômicos da pelve e concluímos então a anatomia do quadril e da pelve.